essas aulas, aulas não, né? Um bate-papo, na verdade, eles ficam gravados e eu queria primeiro agradecer a Adriana. A Adriana é uma grande colega de Taubaté, foi ela que sugeriu esse tema. E aí a gente até na reunião anterior fez também de enurese, mas a sugestão especificamente desse tema foi da Adriana, né? E aí a gente pensou em fazer alguma coisa assim, abordando aspectos clínicos, aspectos cirúrgicos e um pouco de tratamento, especificamente na parte de fisioterapia. Então, aí a gente compôs essa mesa. Quem vai começar falando é a Ana Priscila. Ana Priscila é uma colega formada na Faculdade de Medicina de Taubaté, depois ela fez residência de pediatria lá no Hospital Infantil Menino Jesus e depois gastroenterologia pediátrica na Santa Casa. Então, Ana, obrigado, pela sua presença, disponibilidade e fique à vontade para fazer a sua apresentação. Obrigada, doutor. É um prazer. Obrigada pelo convite, antes de mais nada. Vou tentar não me estender muito, tentar dar aquela pincelada ali num pouquinho de diagnóstico, anamnese, como que a gente conduz, mas focar um pouquinho mais no tratamento clínico, para depois a gente entrar aí um pouquinho nas questões cirúrgicas e de fisioterapia também. Então, vamos lá. Cadê o meu? Não, começou, não passou. Agora foi. Então, lembrar, né, que a constipação na infância, ela é a maior causa de procura de nós, gastroenterologistas, né? Então, até um quarto das nossas consultas são buscadas por constipação. A gente tem uma prevalência em crianças muito altas, né? Varia bastante de estudo para estudo, mas chegando aí até 30% de prevalência, se a gente pensar nisso, né? Um terço quase das crianças teriam essa queixa de constipação em algum momento da vida e que 95% dos casos são funcionais, né? Lembrar o que a gente quer dizer com funcional, não é que aquilo não exista, que seja psicológico, está ali, mas a gente não tem nenhum exame positivo, a gente não tem uma causa orgânica gerando aquela constipação. E é a doença funcional gastrointestinal mais comum em todas as idades, só perde para cólica abaixo de 6 meses, mas então é algo que a gente precisa realmente dominar, entender como conduzir, né? A gente estava conversando antes, é uma doença ainda muito negligenciada, se passa como algo muito comum e a gente acaba perdendo tempo diagnóstico e a condução adequada. Exatamente, né? Acabei de falar, então a gente tomar cuidado com esse atraso de diagnóstico e atraso de instaurar o início de tratamento, né? Quando a gente perde aí esse gap, acaba cronificando e ficando algo que era muito mais fácil, e inicialmente pode acabar se tornando uma doença aí um pouquinho mais difícil condução. A gente não pode nunca descartar os problemas psicossociais, né, que a constipação pode gerar. Então, a gente sempre lembra das manifestações físicas da constipação, mas quando a gente tem ali casos, principalmente com escape fecal, em criança, isso gera problemas psicossociais na escola, bullying. Então, a gente nunca pode, não ter atenção também a isso com as crianças. A constipação funcional, né? A gente vai falar um pouquinho de fatores fatores de alerta, né? Sinais de alerta para constipação orgânica. E a gente tem também ali alguns momentos muito conhecidos e muito típicos de gatilho para início de constipação, essa que a gente conhece funcional, que é 95% dos casos. Então, desmame, né? Então, início de introdução alimentar ou a mudança, né, de aleitamento materno para introdução de fórmula, desfraude, entrada em escola e mudanças ali emocionais na vida da criança, separação dos pais, mudança de cidade, quando a criança está exposta a algum tipo de violência doméstica mãe, isso tudo pode levar à alteração de eixo cérebro-intestino e a criança começar a ter um hábito de retenção e começar esse ciclo de constipação. Então, aqui, né, os critérios de Roma, para quem não conhece, né, Roma, esses critérios são sempre, são feitos a cada 10 anos por um grupo de gastroenterologistas em Roma, e a gente acabou, né, nós tínhamos na última década, aí 2016 para cá, o Roma 4,
E aí agora, nesse último mês, saíram os critérios de Roma 5, a gente não teve grandes mudanças, mas tem algumas alterações aqui. Um dos critérios anteriormente que a gente tinha era um critério da criança entupir o vaso, isso entrava como um critério de Roma, hoje não entra mais, eles modificaram para histórico de fezes de grande calibre, e não precisam mais acontecer uma vez por semana, a gente precisa que esses critérios tenham acontecido 2 ou mais vezes no último mês, então isso também mudou. Mas o que, que a gente coloca aí? Fezes endurecidas de grosso calibre com dificuldade de passagem, 2 ou menos evacuações por semana, esse histórico de fezes de grande diâmetro, um episódio de incontinência fecal, né? Esse aqui entra bem criterioso, como tendo acontecido no último mês, porque não precisa acontecer toda semana. Esse hábito de retenção voluntário da criança, e se essa criança evolui para um toque retal, a presença de grande quantidade de fezes no toque também é um critério diagnóstico. Aqui eu trouxe para ilustrar, acho que todo mundo conhece, mas vale a pena sempre lembrar, né? A nossa escala de Bristol, que a gente usa bastante. E essa escala ao lado, com as fotinhos das fezes na fralda, é a escala de Bristol adaptada para padrão de fralda, que chama escala de Bruxelas. Mas, né, se a gente observar, é ali o mesmo tipo, só tendo essa visualização maior ali do aspecto na fralda. Lembrar, então, que o normal é o Bristol 4 e a gente ali diz que a constipação pela escala seria Bristol 1 e 2. Então, além das causas funcionais, né, que na verdade é um distúrbio, não é uma causa orgânica específica, a gente lembrar ali, né, de má formação anatômica, doença de Hirschsprung, a gente tem que estar bem atento na pediatria, apesar de não tão comum, desmotilidade intestinal, pseudobstrução. Lembrar que algumas doenças, né, doença celíaca, alergia alimentar, intolerância alimentar, mais comumente elas se apresentam com diarreia, mas a constipação pode ser um fenótipo dessas doenças também, então a gente tem que estar sempre de olho nisso. Hipotiroidismo, né, bem comum, na síndrome de Down, diabetes, são algumas doenças que têm constipação como um fenótipo, né, como uma apresentação sintomática, e o uso de alguns medicamentos. Então, às vezes, na anamnese, a gente acaba deixando isso passar também, mas às vezes a criança está tomando algum medicamento e, como efeito adverso, pode ter a constipação. Aqui, essa tabela aqui, acho também o doutor Pedro vai falar um pouquinho depois de alguns dos principais sinais, mas aqui são os sinais de alerta que a gente precisa estar atento. Então, primeira coisa, né? Constipação de início muito precoce. Então, início muito precoce na constipação, às vezes a gente pensa que é menor de 1 ano. Já bebezinho ele tinha constipação. A gente sabe que depois de introdução alimentar a criança pode constipar. Então, para a gente, o início precoce é menor de 1 mês. Principalmente aquela criança que teve atraso de eliminação de mecônio. Então, né, atraso de eliminação de mecônio, sempre ligar ali o alerta que pode ter alguma causa orgânica, história familiar de alguma doença, né, tanto orgânica de má formação, como Hirschsprung ou doença celíaca, hipotiroidismo, que tem ali um fundo genético, hereditário, se a gente tem sangue nas fezes, se a gente tem fezes em fita, se a gente tem febre, vômitos biliosos, dificuldade de crescimento, uma distensão abdominal muito importante. E se a gente tem no exame físico, claro, alguma outra coisa que nos chame atenção, né? Então, aquela fosseta pré-sacral, se tem aquele tufo piloso na coluna, se tem alguma má formação, né, ano genital, se tem eczema, para a gente pensar em doenças alérgicas, então o exame físico também pode acabar trazendo para a gente bastante informação. E aí, falando na constipação funcional, esse ciclo aqui é a base da constipação, que a gente chama, né, do ciclo vicioso da retenção, ou ciclo vicioso do medo. Então, a criança, em algum momento, ela vai experienciar uma evacuação dolorosa, vai ter esse evento traumático de tentar evacuar, aquilo gera dor para a criança, e ela entende que ela não vai fazer mais aquele movimento evacuatório. Se evacuar dói, é muito esperado que a criança passe a segurar o cocôzinho. Quanto mais ela segura, maior fica o bolo fecal. Quanto maior fica o bolo fecal, mais vai doer e a criança não consegue quebrar esse ciclo. E se a gente não entrar com medicação nesse momento, essa constipação vai cada vez piorar. A criança começa a reter mais fezes na ampola retal, começa a ter dilatação dessas fibras e ela começa a precisar cada vez mais de fezes de maior calibre
para ela conseguir sinalizar ao cérebro de que ela está com vontade de evacuar. Então, muitas vezes, essa retenção que no início é espontânea, a criança vai acabando, ela acaba perdendo o mecanismo evacuatório, né? A percepção, a sensação da evacuação. Então, aqui é realmente a hora que a gente precisa atuar, medicar e tirar ela desse ciclo. Então, na anamnese, a gente vai focar ali as nossas perguntas para tudo isso que a gente acabou de falar, né? Buscando sinais de alerta, para a gente conseguir definir se de fato a gente está falando de uma constipação funcional ou se a gente precisa se atentar a alguma doença orgânica. Então, a idade de início de sintomas, se teve atraso de eliminação de mecônio, vamos fazer ali um recordatório de evacuação, né? Escala de Bristol e qual que é a frequência evacuatória. Lembrar aqui, né, que consistência às vezes é mais importante do que frequência. É muito comum também se a gente perguntar, faz cocô todo dia? Faz. Só que às vezes a criança faz Bristol uma bolinha por dia. Isso também é constipação, né? A gente precisa entender. Às vezes a criança faz a cada 2 dias, mas tem um Bristol 4, isso não caracteriza constipação. Então, frequência junto com consistência. Se a criança tem dor ao evacuar, se ela tem sangramento nessa evacuação, como que é o abdômen, né? Distensão, se tem dor abdominal e se tem esses episódios de incontinência e já se fica claro para a gente o hábito de retenção. Com relação a sintomas associados, de novo, para a gente pensar em algum diagnóstico diferencial, então se tem perda de peso, inapetência, se tem vômito, história familiar, é super importante fazer recordatório alimentar, né? Entender que a alimentação ela nunca vai definir por si só a constipação e nunca também vai ser a linha única de tratamento, mas é importante a gente entender esse histórico alimentar até para entender se coincidiu, por exemplo, com introdução de fórmula ou introdução alimentar, que é uma das fases gatilhos. Se tem uso de medicação, de novo pensando em efeito adverso da mesma, como que está o desenvolvimento geral e psicossocial. Isso é importante também na constipação funcional. Outra coisa, né, que a gente como pediatra tem que estar muito alerta é a possibilidade de abuso, então é importante entender essa história social da criança e se tem alguma outra doença que justifique. No exame físico básico da pediatria, né, a gente vai pesar, medir, ver se a criança está ali dentro dos parâmetros. No exame abdominal, a gente vê se tem distensão, vê se tem presença de fecaloma e vê como que é o tônus muscular também, aí já pensando numa possibilidade de uma hipotonia, né, de uma hipomotilidade. A inspeção anal também é importante, pensando em má formação, então sempre ali, né, atento aos diagnósticos diferenciais. Então, a posição do ânus, se é anteriorizado, né, se é aquele ânus ali muito próximo de bolso escrotal ou próximo de vagina, isso pode identificar alguma possível má formação. Se tem fissura, né, se essas fissuras são em locais comuns à constipação, né, ou se são em locais ali que a gente possa aventar de novo alguma suspeita de alguma manipulação inadvertida. Resto de fezes, né, para de novo avaliar essa questão do hábito retentivo e avaliar sempre as costas, região lombosacra, que é onde pode ali trazer para a gente alguma suspeita de algum dissafismo, por exemplo. E o toque retal não é obrigatório, né, mas sempre que a gente achar que ele pode acrescentar na nossa história também, é importante a gente fazer, né, julgando ali o momento adequado. O diagnóstico, ele é clínico, né, então sendo uma doença 95% funcional, raramente a gente vai precisar fazer algum exame. Então, a gente lembrar que os exames, eles vão ficar ali para casos em que a gente precise de um diagnóstico diferencial. Então, ou quando eu tenho sinal de alerta, ou quando eu tenho um paciente que já não responde ao meu tratamento clínico. Então, atendi uma criança constipada, eu não sou obrigada a fazer raio-x, a fazer pesquisa de alergia alimentar, não é necessário. Mas, caso haja sinais de alerta, o enemopaco pode ajudar a gente, né? O doutor Pedro vai falar um pouquinho mais sobre ali, avaliação de má formação. Exames laboratoriais, de novo, na suspeita aí, talvez de um hipotiroidismo, de uma doença celíaca, mas quando não, a resposta a tratamento. E a manometria anorretal, ela é super importante, acho que a Josiara também deve falar um pouquinho dessa questão de pressões e tudo mais, tanto para avaliar o reflexo inibitório reto-anal, que é esse RIRA, para descartar megacólon congênito,
como para avaliar, às vezes, padrão de contração paradoxal, avaliar a capacidade do reto, né, possibilidade de mega reto, tudo isso ajuda também a gente traçar conduta perante a alteração encontrada. E aí, entrando um pouquinho no tratamento, então, a gente tem alguns pilares, né? Então, alimentação com ingestão de fibras, ingestão de água adequada, atividade física, né, de maneira adequada também, nada precisa ser além do recomendado para a idade, treino evacuatório, desimpactação de fecaloma e laxante. Eu vou falar um pouquinho de cada. Então, com relação à dieta, né, às vezes a gente fica muito na cabeça com aquela mensagem de que criança constipada precisa comer mais fibra, criança constipada precisa beber mais água. Na verdade, a recomendação para uma criança constipada ou não é a mesma. O grande ponto é que a maior parte das nossas crianças, a maior parte da nossa dieta, incluindo a nossa, tem baixa ingestão de fibra. Então, uma vez que a criança não consome, se a gente está adequando, parece que a gente está aumentando, mas não é a mais, é uma ingestão realmente adequada, isso vale para a ingestão hídrica também. Então, quando a gente está falando na pediatria, a ingestão adequada de fibra, a gente tem essa regrinha aí meio mais prática, né? De a idade mais 5. Então, por exemplo, uma criança de 4 anos precisa ali em torno de 9 gramas de fibra por dia, e a gente também adequar a ingesta. Então, não é suplementação de fibra, é adequação. E sempre lembrar que através da dieta é muito melhor do que suplementos medicamentosos ou manipulados, né? A gente sempre vai priorizar a alimentação, mas quando a gente não consegue através da alimentação, também uma possibilidade de usar de uma forma manipulada, suplementada. Exclusão de leite de vaca, isso, né, às vezes é algo que gera uma dúvida e a gente pode acabar entrando aí no modismo, na maior parte das vezes desnecessário. Então, a constipação, ela não é uma manifestação típica de alergia à proteína do leite de vaca. Porém, ela entra de novo como diagnóstico diferencial. Então, se na anamnese algo entra como um sinal de alerta para alergia, a criança tem algum outro sintoma e não está respondendo a um tratamento clínico adequado, a gente pode fazer aquele teste de exclusão de 4 semanas, mas realmente são casos específicos, não é algo que a gente faz rotineiramente. O treino evacuatório, isso aqui é algo que, né, raramente a gente, como gastropediatra, lógico, entra na minha rotina clínica, mas que às vezes passa desapercebido e é o que faz toda a diferença para a criança. Então, explicar adequadamente para os pais, né, isso aqui é a função dos cuidadores, de orientar, esse treino da criança, né, como a gente comentou, esse hábito retentivo, que geralmente é a causa da constipação na pediatria, leva a criança a perder a sensibilidade da evacuação e até entender realmente como que é o mecanismo evacuatório. Então, é muito importante ali 1, 2 vezes ao dia que a gente oriente os pais a estimularem a criança, né? Às vezes a gente está lidando com uma criança que tem trauma de usar o banheiro, tudo, a gente pode deixar isso para um segundo momento, mas é super importante que a criança se concentre num ambiente adequado, com posicionamento adequado, que ela não tenha medo de evacuar, né? Então a gente fala redutores adequados, com apoios de pés, com apoio para os bracinhos, né? Super importante para a criança se sentir segura. E que não é para a criança ir ali ficar olhando para o teto, ficar mexendo no celular, é para ela estar concentrada no momento de evacuação. Também não é para a criança entender aquilo como um castigo. Ela não tem que ficar lá até evacuar. Ela vai sentar, se concentrar no que ela está fazendo. 5 minutinhos, evacuou, ótimo, não evacuou, levanta e vai brincar. Mas é importante que a gente coloque isso como meta para o tratamento também. E quando a gente começa ali a falar de medicação, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar se há impactação, né, se há presença de fecaloma. E o tratamento do fecaloma é o tempo zero de tratamento. Então não adianta a gente entrar com tratamento de manutenção se a gente não tiver feito a desimpactação. Então é fundamental a avaliação e uma conduta adequada de desimpactação, que pode ser tanto via oral, nem toda desimpactação precisa ser feita com lavagem intestinal, então a gente consegue tranquilamente
desimpactar com os de medicamentos via orais, e aí, no caso, o mais recomendado hoje em dia é o polietileno glicol. Ou, né, se a gente não tiver sucesso, ou enfim, se a gente avaliar que é uma criança que está com muita dor abdominal, que ela precisa desse esvaziamento um pouco mais rápido, a gente também pode fazer aí a solução glicerinada. E para desimpactação, a gente usa doses do PEG um pouquinho mais altas, né? Então a gente usa em torno de 1,5 gramas por quilo por dia e pode tentar essa desimpactação de 3 a 6 dias. E aí, com relação ao tratamento de manutenção, hoje o polietileno glicol ou macrogol é a mesma substância, é um polímero de carbono não absorvível pelo nosso organismo, então a gente ingere, ele se mistura ao bolo fecal e deixa o bolo fecal mais osmolar. Uma vez que ele tem uma osmolaridade maior, ele consegue puxar mais água para dentro dele, então ele fica com uma consistência mais pastosa e com calibre maior, isso facilita a movimentação e eliminação. Como dose de manutenção, então, de PEG, a gente usa de 0,4 a 1 grama por quilo. Ele realmente é padrão ouro de tratamento, tanto para desimpactação como para manutenção. Tem menos efeitos colaterais que os outros e tem realmente um padrão de resposta melhor. Não, ainda não é um medicamento que a gente consegue pelo SUS, então na impossibilidade a gente pode usar lactulose também, é um laxativo osmolar, com dose de 1,5 a 3 ml por quilo, ou leite de magnésia, que é um pouco menos utilizado. A gente tem que tomar cuidado ali com hipermagnesemia, mas não é algo comum. E aqui é onde a gente vê bastante falha na prescrição de dose. Então é muito comum a gente vê subdoses tanto de lactulona como de PEG, e às vezes o tratamento não está sendo eficaz porque nós temos subdoses. O PEG não tem dose máxima, então, né, a gente tem uma apresentação em xarope, por exemplo, que a apresentação é super baixa, ela tem 0,5 grama por ml. Então, se a gente pensar uma criança de 30 quilos, por exemplo, ela precisaria tomar 60 ml. Então, isso soa um pouco exagerado, mas essa é a dose eficaz de tratamento. Uma lactulose, por exemplo, 13 ml por quilo seriam 90 ml. Mas é a dose de guideline, são as doses que a gente precisa usar antes de dizer que aquela constipação ela não está sendo tratada. Então, antes a gente dizer que é uma constipação e aí começar, exclui alimento, faz diagnóstico diferencial, então a gente precisa de um tratamento adequado antes de dizer que essa constipação não é responsiva a tratamento. Os laxativos osmolares vão ser sempre a primeira opção na pediatria, então a gente só vai evoluir quando a gente tem uma criança que não responde, logicamente, isso acontece, a gente tem constipações de difícil tratamento, e aí a gente pode usar os laxativos estimulantes, que a gente evita bastante na pediatria, porque eles geram bastante cólica, mas quando a gente já não tem uma resposta com osmolar, a gente mantém osmolar em dose otimizada e pode associar. De estimulante, a gente tem o bisacodil, o picosulfato de sódio e a sena, que é, né, popularmente a Utamarine, mas são bem irritativos. Então, a gente só usa realmente quando a gente não está tendo resposta com osmolar ou quando a gente quer otimizar a dose deles. Lubrificante, óleo mineral também, assim, tá bem em desuso, né? Porque realmente ele só tem a função ali de lubrificar o bolo fecal. Então, mais uma vez, quando eu tenho um tratamento que não está respondendo à dose efetiva de osmolário, já associei estimulante, eu posso associar um lubrificante, ou enfim, casos de pacientes que têm acesso ao óleo, ou que já vem utilizando e tem uma resposta boa. Lembrar que a gente não pode usar para crianças pequenas, né, principalmente menores de 1 ano, nem neuropatas por conta de risco de aspiração. E aí os laxativos retais, que a gente, né, de novo, na pediatria evita muito manipulação retal, mas aí a gente tem, né, o flitinema, que é o fosfato de sódio, ou lario sulfato de sódio e o sorbitol, que é o enemin ou o minilax, que são os nomes comerciais, mas eles também, né, geram bastante desconforto. E na pediatria, enquanto a gente pode evitar a manipulação retal, porque a gente entende que tem toda essa dificuldade de compreensão de força e desse hábito retentivo voluntário, então a gente realmente deixa isso quando a gente não consegue resposta com os outros medicamentos. Uso de probiótico. A gente não tem nenhum que esteja, né, esse último paper da ESPEGA e da NASPEGA,
Eles colocam probiótico em algumas condições funcionais, mas na constipação ainda não entra. Então, eles citam essas duas cepas específicas, então tem que lembrar que existem cepas específicas para doenças específicas funcionais. Eles citam essas duas cepas, né, o Rhamnosus e o Reuteri, mas eles concluem que não há estudos suficientes. Então, né, tem estudo mostrando benefício, tem estudo mostrando que placebo e probiótico têm a mesma resposta. Então, a conclusão é que não se recomenda o uso de probiótico para tratamento de constipação. Então, né, protocolarmente a gente não tem. E aí, com relação ao prognóstico, que é algo super importante da gente orientar as famílias, porque também é muito comum que a gente perceba esse atraso no início do tratamento, e além do atraso, é, os pais costumam achar que assim, vai usar 2 dias e vai melhorar. Então, quando a gente tem um diagnóstico de constipação, né, igual a gente, voltando lá nos critérios, não é um dia que a criança fez cocô duro, quando a gente já tem o diagnóstico mesmo de constipação funcional pelos critérios de Roma, a gente vai ter um tempo de tratamento no mínimo de 2 meses. Então, não vai ser algo curto. É muito comum que isso dure em média de 6 a 12 meses, podendo ser um tratamento muito mais extenso, né? Então, deixar os pais bem cientes disso. As crianças costumam ter uma melhora ali dos primeiros 6 meses, de até 80%, mas a grande maioria, né, cerca de metade delas, vão ter alguma recaída nos primeiros 5 anos. Então, são aqueles pacientes que vão até apresentar uma certa melhora durante o tratamento, mas que depois da suspensão eles vão voltar a ter a apresentação, né? Ao longo de 10 anos, a melhora é cerca de 80%. E a gente tem aquele grupo de pacientes também que vai ficar controlado, mas com a necessidade de laxativos. E fora esse grupo, né? Então tem o grupo que melhora com o uso de laxativo, tem o grupo que melhora e consegue ficar sem laxativo, e a gente tem um grupo que não vai melhorar mesmo com o uso de laxativo. A esse grupo a gente chama de constipação intratável. Então eu descartei doenças orgânicas associadas. Então, nesse paciente aqui, eu já sei que ele não tem nenhuma doença orgânica. Eu já otimizei todas as doses e mesmo assim é uma criança que não responde. Para esse grupo de crianças, principalmente se vem ali tanto a fisioterapia pélvica como ali a avaliação de alguma possibilidade cirúrgica, não que essa criança vá ter alguma indicação cirúrgica, mas às vezes um megacólon funcional, dependendo da proporção daquilo, precisa até de uma colectomia, o que é extremamente incomum, mas na constipação intratável às vezes pode acontecer. Então, na intratável, a gente já descartou patologias associadas, a gente já fez associação de medicação, então essa criança já está em dose otimizada de PEG, já está com osmolar, já está com estimulante, já está com tudo e não responde. Então, aí a gente pode, né, tentar biofeedback, fisioterapia anorretal, a Josiara vai falar um pouquinho, então não vou me estender nisso. A gente tem também algumas cirurgias, que o doutor Pedro vai falar, né? Então, apendicostomia, cirurgia de Malone, colostomia, mas realmente são situações muito raras. E aí a gente pode fazer a irrigação transanal. A irrigação transanal, ela é muito similar a uma lavagem, mas ela consegue ter um volume de infusão mais controlado e ela é com água, então a gente tem menos riscos ali de eletrólitos e tudo mais. O dispositivo adequado é esse que está ali no cantinho direito da tela, que chama Peristim, mas é super difícil de conseguir aqui, na maioria dos serviços não tem. E a intenção é essa, que consiga haver ali uma eliminação, né, de um conteúdo maior num ambiente controlado. Então, o paciente vai no banheiro, coloca ali, né, a cânula do dispositivo, faz a insuflação de um balão, então ela fica fixa ali no reto e ela injeta ali, infunde, né, a água e depois ele tira e por mecanismo ali, né, de descida natural de gravidade, ele tem essa evacuação, né, então consegue fazer isso a cada 5, 7, 10 dias e tem uma evacuação ali de novo em ambiente adequado de um grande volume e evita aí as perdas, né, os escapes e tudo mais. Então, ali, já caminhando aqui para finalizar, né? O que a gente precisa para ter um tratamento bem sucedido?
A gente precisa iniciar em tempo adequado, então não adianta deixar a criança já tá ali com aquele reto super dilatado, já tá super traumatizada, já tá a casa naquela situação, né, super difícil. Então, começou o quadro, a gente tem critério ali de uma constipação funcional, a gente precisa, a criança não vai sair dali sozinha, a gente precisa instaurar medicação, não tem jeito, e a gente precisa usar a dose correta e reavaliar a criança também em tempos corretos. Não adianta prescrever e ver a criança em 6 meses, que não vai dar certo. Checa a dose, então, né? De novo, a gente tem muito subdose em tratamento de constipação, então a gente precisa estar atento a isso. E se tem aderência, também não adianta a gente prescrever e a criança cospe, a criança vomita, a mãe esquece, né? O cocô ele é formado todos os dias, então o medicamento precisa ser usado todos os dias, na dose correta, na apresentação correta. O PEG, muito comumente, ele é manipulado e a gente precisa ter certeza que essa manipulação está sendo feita adequada. Lembrar que para ter uma eficácia adequada, o PEG ele precisa ser um pó bem fininho, como se fosse um açúcar refinado. É muito comum a gente ver na manipulação umas plaquinhas, assim, os filmezinhos, parece quase que um sal grosso. Quando ele é manipulado dessa forma, a eficácia dele cai muito, porque a superfície de contato dele fica muito maior, muito menor, né, proporcionalmente. Então, quanto mais esfareladinho, melhor. É uma apresentação, né? Se a gente for pensar nos comerciais, é assim que eles vêm. Então, eu preciso checar dose, qualidade de manipulação, e se o paciente está tomando o remédio de forma correta. Nunca acelerar desfraude, então isso também é outra coisa. Gatilho para constipação e é motivo para a criança continuar ali com o hábito retentivo. Então, primeiro a gente trata a constipação e segue com esse tratamento para além do desfraude. A gente nunca vai tirar a medicação antes da criança estar desfraudada, porque ela vai segurar de novo, e a gente nunca vai acelerar esse desfraude. Então, né, a gente avalia a capacidade neurológica, marcos de desenvolvimento da criança, mas não precisa ficar ali no pé dos pais de tirarem a fralda no momento do tratamento. Primeiro a gente trata, a gente pode deixar isso para um segundo plano. E lembrar ali sempre de orientar o prognóstico, e é um tratamento ali de longo prazo, não vai achar que a criança, de novo, né, em uma semana, em 2 semanas vai estar sem medicação. Então é importante que os pais tenham ciência disso, porque uma vez que eles entendem sobre a tendência que eles sigam a nossa prescrição e a nossa conduta de forma mais adequada. Diagnóstico funcional, ele é clínico, então não tem necessidade de medicação, de exames subsidiários, raio-x e manometria, só para casos específicos. Atenção a sinais de doença orgânica, que é aí que a gente, de fato, vai precisar dos exames complementares. Exclusão de leite de vaca só para casos específicos e quando feitas por curto período de tempo, tira, observa a resposta, coloca o leite de novo e observa se a constipação voltou. Consumo de fibras e de água é recomendado para a idade, não é a mais, mesma coisa para atividade física, então a gente vai recomendar aquilo que é o correto para a idade. Só parece a mais, porque geralmente está a menos, mas não é para ser nada excessivo. O PEG é a primeira linha de tratamento, tanto para desimpactação como para manutenção. Tempo mínimo de tratamento, né? Acho que eu já falei ali algumas vezes, perto de 2 meses. Não ignorar a possibilidade de abuso sexual. Infelizmente, a constipação é uma manifestação comum pós-abuso, então a gente tem que estar muito atento e não menosprezar os efeitos sociais e emocionais. Eu sempre falo, sempre cito um estudo que eu li há um tempo atrás, mas eu fiquei bem impressionada, que eles avaliaram crianças com constipação intratável versus doença inflamatória intestinal. E os efeitos emocionais e psicossociais eram maiores nas crianças com constipação intratável. Então, criança que tem escape fecal, criança né, a criança exala odor de fezes, a criança que precisa ir, às vezes, numa UBS para fazer lavagem, é muito desgastante para a criança e para a família. Então, a gente tem que estar muito atento, tem que ser uma boa, né, com os pais, porque não é fácil nesses casos de maior gravidade, né? E lembrar que aleitamento materno é fator protetor também para constipação. Acho que era isso da minha parte. Quem quiserem deixar dúvidas no chat para a gente responder lá no final, todo mundo junto, fiquem à vontade.
Perfeito. Ó, já tem algumas perguntas, sim, Ana, mas eu acho que é legal a gente deixar Pro para final, fazer no final, né? certo. Bom, Vou interromper eu. aqui a minha. Deixa eu pegar. Ah, tá. Saiu a minha já, né? Saiu. Certo. Bom, é, eu acho que a maioria das pessoas me conhece, né? Meu nome é Pedro Luiz, eu sou cirurgião pediátrico. Minha formação ela foi na USP em São Paulo, mas eu há 36 anos trabalho no Hospital Menino Jesus, onde a Ana e a Josiara também trabalham, né? É, e quando eu pensei nessa aula, na verdade, eu estava querendo deixar a coisa mais para a parte clínica, para a parte de fisioterapia, mas é uma situação que a gente enfrenta bastante nesses casos de constipação, é quando a família não adere ao tratamento, ou ela está procurando uma coisa, uma solução rápida, né? Como a Ana falou, esses casos de obstipação, eles não são assim uma coisa que vai se resolver de uma hora para outra. Então aí aparece a ideia de, bom, vamos consultar um cirurgião, porque pode ser que aquilo seja alguma patologia cirúrgica e a gente talvez consiga resolver. Então, a gente está sempre nessa situação. Eu, o Eric, a gente conversa bastante sobre isso e a gente tem bastante paciente, bastante paciente. Normalmente aquele paciente que aparece no final do dia que a gente está assim com um monte de coisas para fazer e é uma criança e uma família que demandam muito. E quando vem encaminhado já de um gastroenterologista que já passou por todos esses passos que a Ana descreveu, a coisa fica um pouco mais simples, né? Mas às vezes não. Ela vem direto, porque ouviu falar que existe um problema que chama megacólon congênito e que aquilo pode ser alguma coisa cirúrgica. Então a gente tem que começar do zero. Nem sempre a gente consegue encaminhar para algum colega gastroenterologista fazer esse acompanhamento mais de perto. Então, é aí que aparece o cirurgião pediátrico. É, bom, a Ana já comentou, né? Quando a gente tem uma obstipação infantil, embora 95% das vezes esses casos sejam funcionais, tem algumas coisas que a gente precisa ficar atento, eliminação tardia de mecônio, aqueles casos em que a criança tem uma distensão abdominal muito grande, aquele caso que a criança vira e mexe e acaba vomitando, principalmente quando são vômitos bilhosos. É, a gente precisa ter alguns sinais que fazem a gente pensar que aquilo está saindo um pouco do controle, né? E especificamente em relação a causas orgânicas, quando chegam para a gente da cirurgia pediátrica, a gente começa a pensar justamente nessa linha. Bom, quando começou essa obstipação? Se é alguma coisa que começou no desfraude ou pós mudança de dieta, a gente já fica um pouco mais tranquilo, porque na maioria das vezes, quando você tem alguma causa orgânica, essa dificuldade para evacuar, a criança já tem desde o nascimento. É clássica a história da criança que demora mais do que 24, 48 horas para eliminar mecônio espontaneamente. Outra coisa que chama a atenção é aquela criança que, no período neonatal, teve algum quadro de enterocolite, às vezes coisas mais graves. E um outro sinal que a gente acaba levando bastante em consideração é se a criança tem ou não escape fecal. Quando a criança tem escape fecal, normalmente o quadro é mais funcional. Quando você tem alguma coisa mais
orgânica e a principal diagnóstico diferencial é o megacólon congênito, normalmente a criança ela tem obstipação, fica um monte de tempo sem evacuar, mas a não ser nas fases mais tardias, ela não tem escape, né? O escape é uma coisa que sugere um quadro mais funcional, né? E até porque, né, existe uma certa confusão, né, entre megacólon congênito e mega reto. As famílias vêm pensando nessa doença de Hirschsprung, que é o megacólon congênito. No megacólon congênito, daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem de um enema opaco, que é um dos exames que a gente usa para fazer esse diagnóstico. A parte dilatada, a parte mega, é a parte, entre aspas, normal. O que é patológico no megacólon congênito é a parte estreita, é a parte normalmente de reto e sigmoide, que tem aquela ausência das células ganglionares, os plexos demais, né, e Auerbach, aquilo leva a uma espasticidade desse segmento, normalmente de reto distal, sigmoide, e a parte proximal, por ter que vencer uma área espástica, ela acaba dilatando. Então, o megacólon é a parte normal, é óbvio que depois de algum tempo essa parte dilatada também acaba tendo alteração neurológica e muscular, mas a parte doente é a parte espástica. Depois eu vou mostrar um enema opaco e vai ficar mais claro. Mas na criança que tem essa obstipação crônica, ela tem um mega reto. Um mega reto porque o reto passa a ser um reservatório de fezes, isso acaba dilatando, e aí tem essa ideia, aparece lá no laudo de algum exame que a criança tem uma dilatação grande de colo, então a família já vem com essa ideia, e hoje em dia com acesso que as pessoas têm a uma informação, mas uma informação que ela é muito abundante, mas ela não é assim direcionada, é, a família já vem querendo que a gente confirme esse diagnóstico. Então, a gente, como a Ana falou, tem uma série de exames que são desnecessários, mas que a gente acaba pedindo porque a pressão da família é uma pressão muito grande, né? E a gente tem, para fazer o diagnóstico do megacom congênito, o padrão ouro é anátomo-patológico, é você fazer uma biópsia ou ter um fragmento que você vai submeter a uma análise histopatológica e vai ver que existe uma ausência de células ganglionares, que é isso que faz com que esse segmento seja um segmento espástico e que não permita uma propagação das contrações colônicas, né? Antes disso, a gente tem o enema opaco, que é o que eu vou mostrar a seguir, e tem também a possibilidade de realização da manometria anorretal, né? Isso é uma imagem de megacólon congênito, né? Ó, o que a gente vê aí é um estreitamento da região de reto sigmoide e com uma dilatação do cólon descendente, formando onde está próximo daquela seta que está na horizontal, o que a gente chama de uma zona de transição. Então, o segmento doente é esse segmento estreito. O segmento dilatado, ele está dilatado em função de você precisar o cólon contrair e vencer essa, essa barreira. Nem sempre esse exame aparece, principalmente no período neonatal. Às vezes a gente tem aquela criança no berçário que está sem evacuar 2 dias, não tem nenhuma outra patologia, a gente vai lá, faz um estímulo retal e ela tem aquela eliminação explosiva de gases e fezes, né? Isso é um dado de exame físico que é mais comum a gente ver
no recém-nascido e no lactente, mas que até pode aparecer na criança maior, né? Quando você tem esse segmento de reto sigmoide espástico, a hora que eu, com o dedo, vou lá e dilato um pouco esse segmento na hora de realizar o toque retal, você tem uma eliminação explosiva, é literalmente isso que acontece, de gases e fezes. Isso é um dado do exame físico que é sugestivo de megacólon congênito, né? É, e nessa situação desse bebezinho ou bebezinho que a gente precisa fazer lavagem para evacuar, às vezes a gente faz o enema opaco e o enema opaco no começo ele não é assim tão bonitinho. A gente continua naquela bendita dúvida, né? Aí o que a gente tem feito hoje em dia é tentado, e aqui em São José isso é uma coisa importante para vocês saberem. Tem uma colega que fez cirurgia geral no hospital municipal, a doutora Débora, ela faz manometria anorretal. Ela faz em adulto, ela é uma cirurgiã de adulto, mas ela faz em algumas crianças um pouquinho maiores, ela faz. E o que é a manometria anorretal, né? A manometria anorretal, ela é um estudo manométrico da região do reto, né? Então, o que a gente faz? A gente põe. Você precisa ter pelo menos uma sondinha com 2 pontos em que você consiga medir pressão. Uma das pressões a gente põe ali na região do esfíncter interno do ânus, essa linha horizontal, tanto no vermelho quanto no azul. Eu meço essa pressão. A manometria no retal, ela tem assim, uma, dá uma série de dados. Mas especificamente no caso do megacólon congênito, o que a gente procura é saber se existe o que a gente chama de reflexo inibitório reto-anal. O que é isso? É um reflexo que existe fisiologicamente, que quando você tem uma distensão do reto, a pressão a nível desse esfíncter interno, ela reflexamente ela cai. Isso depende da integridade desses plexos, dessas células ganglionares que existem nos plexos de Meissner e Auerbach. Então, o que a gente faz na manometria retal? Eu deixo um sensor, normalmente é uma sondinha retal com um balão na ponta, ligado a um manômetro qualquer, né? Eu estabeleço e vejo, ó, aqui é a região do esfíncter, né? Não é muito importante nesse momento saber se essa pressão é aumentada ou não, mas a partir do momento que eu localizo esse esfíncter, com uma sondinha colocada dentro do reto, eu injeto um pouco de ar no reto. O que isso faz? Ele simula a chegada de fezes no reto. E quando você tem uma integridade desse sistema nervoso autônomo, essa pressão ela tem que cair. É o que a gente vê ali no gráfico em vermelho. Ela teve uma distensão do reto e a pressão a nível do esfíncter interno ela cai. Quando a gente tem esse reflexo inibitório reto-anal presente, isso exclui megacólon congênito. Isso é um exame que tem falso positivo. Quer dizer, desculpa, tem falso negativo. Negativo seria assim, que é o exame em azul. Eu vou lá, eu injeto aquela seta apontada para baixo, é o momento que o reto foi distendido e a pressão ela não se altera, ou porque a criança tem uma percepção de que o reto dela está distendendo, ela contrai a musculatura do períneo e a pressão até pode subir, como aconteceu no gráfico em azul. Mas você não tem a queda. Então, isso seria um reflexo inibitório reto-anal negativo, né? Você pode ter um falso negativo se a criança tem um reto muito dilatado. Então eu vou lá, injeto e ela não sente nada. Mas se eu tiver um reflexo inibitório reto-anal presente, isso
não tem erro, isso exclui megacólon congênito. É difícil fazer esse exame, né? Porque a criança, ela não ajuda. Eu tinha até um professor na faculdade que fazia isso com a criança anestesiada. Ia lá, deixava a criança anestesiada e fazia essa pesquisa e, bom, tem o reflexo presente, excluiu o megacólon congênito. O grande problema é quando a gente não tem esse exame, quando fez um enema opaco e o enema opaco da criança mostra uma dilatação difusa do reto, mega reto. Passo seguinte seria a realização da biópsia. A biópsia anorretal, a biópsia de reto, na verdade, né? Ela é uma biópsia tecnicamente muito fácil de fazer, né? Tem que tomar anestesia geral, mas a gente leva a criança para o centro cirúrgico, põe a criança anestesiada em posição ginecológica e eu tenho que biopsiar a parede posterior do reto. Tecnicamente é fácil, mas grande problema tem uma zona distal próxima ali do final do reto, na linha pectínea, que você pode ter uma ganglionose. É uma ganglionose fisiológica e pode ser normal. E tem o problema técnico, porque eu vou lá e tento fazer uma biópsia da parede total do reto, pegar a mucosa, a submucosa e um pouco da musculatura. Mas nem sempre eu consigo fazer isso. Então, aí eu encaminho o material para o meu colega patologista, e meu colega patologista, aqui tá bonitinho, né? Tô vendo, ó, na imagem da direita é um aumento maior, da esquerda a gente vê que tem músculo, bonitinho na direita, que é uma imagem maior, eu vou lá, esses dois lugares onde tem as setas, são é, os, é, os gânglios, os plexos mioentéricos, né, que estão ali no meio do músculo. E ali eu não vejo o neurônio. O neurônio é uma célula que o núcleo é muito grande. Então, eu consegui na minha biópsia representar o gânglio nervoso e estou vendo que ali não tem célula ganglionar. Então, isso, para a gente, é característico do megacólon congênito. Às vezes a gente precisa lançar a mão de imunistoquímica, porque para evidenciar se tem célula ou não, na imagem da esquerda não tem as células marronzinhas que caracterizariam as células ganglionares. Na imagem da esquerda eu tenho uma hipertrofia dos plexos, das fibras nervosas que ficam aumentadas porque eu não tenho a célula ganglionar, mas é um exame que é muito complicado de a gente valorizar, né? Infelizmente, a gente não tem patologistas que sejam especialistas nisso. Recentemente, eu tive um caso que o laudo foi de uma hipoganglionose. Hipoganglionose, aí consegui um patologista do Fleury em São Paulo, que cobrou, acho que vale isso, né? R$ 5.000 para fazer uma revisão de todas as lâminas da criança, para no final dizer não, está tudo normal, mas a gente fica meio perdido. E fica perdido porque a gente, para fazer a cirurgia de megacólon, é uma paulada, né? Outra coisa que eu também queria comentar é que às vezes passa desapercebido. Por incrível que pareça, essa criança é uma criança que tem uma anomalia no retal alta, né? Ela não tem nenhum sinal no períneo sugestivo de fístula. É um períneo que tem uma manchinha ali onde deveria ser o ânus, mas não tem nenhum orifício. E eu já vi casos assim de criança de recém-nascido nessa situação, que depois de alguns dias é que foi feito o diagnóstico dela que ela tinha essa, essa anomalia no retal alta, por incrível que pareça, né? É, e o que dirá ainda quando você. Essa é uma anomalia anorretal alta, né? Mas você tem as anomalias anorretais baixas, que são aquelas crianças que têm uma fístula entre o reto e o períneo,
ou aquele ânus que a gente chama de ânus anteriorizado, que aí então, se não olhar com muita atenção, não consegue perceber. Aqui é um caso de uma criança que eu e o Eric examinamos recentemente, em que ela tinha um ânus que parecia estar um pouco fora do lugar. Então, esses casos, o que a gente tem feito é feito um exame proctológico sob narcose, em que a gente usa um estimulador. Isso que está aparecendo um pouco abaixo não ficou muito bom na imagem, porque isso na verdade é num vídeo. É um estimulador de músculo, em que a gente vai lá e estimula os músculos dessa região para a gente ver se o ânus, embora esteja anteriorizado, se ele está dentro do complexo muscular do períneo ou se não. E o Eric teve um caso recente de uma criança que a mãe veio procurar o Eric com a criança grande. Eu não lembro quantos anos a criança já tinha. Porque a hora que nasceu o segundo irmãozinho da criança, e a criança o segundo irmão começou a evacuar muito, muito para o padrão que a mãe tinha, ela começou a ficar preocupada. E ela levou o segundo filho para uma avaliação médica. E o médico falou: não, tá tudo normal, não está acontecendo nada. Falou: mas meu outro filho, doutor, faz muito pouco cocô. Aí, quando foi ver, a criança tinha uma dessas anomalias anorretais. Então, é uma coisa, principalmente, né, para quem vai pegar essa criança, não acompanha desde o nascimento, está chegando no consultório com quadro de obstipação, precisa fazer, no mínimo, a inspeção anal, porque às vezes na inspeção anal a gente já percebe que tem alguma coisa que passou batida. E às vezes a gente faz isso, né? Precisa ir lá e ó, daí dá para ver melhor o estimulador, a gente vai lá e contrai. Aqui é uma criança, olha, ali um pouco acima é o introito vaginal, esse ânus estava um pouco bem fora do lugar, tinha uma fissura grande ali na posição de 12 horas. Então, pensar em anomalia no retal para o colega que está no consultório é uma coisa importante. As causas neurológicas, né, quando é meningomielocele, paralisia cerebral, a gente já tem isso em mente, né? Mas você tem algumas situações, medula ancorada, genesia de sacro, que às vezes você não passa desapercebido. Então, se tiver principalmente associação com queixas urinárias, enurese, vale a pena fazer uma avaliação da coluna lombosacra para afastar essa possibilidade, né? Os exames, hoje em dia não se faz mais radiografia simples de abdômen, né? É tudo tomografia e tudo mais, mas a radiografia é um exame importante, ele vai mostrar para a gente o grau de impactação fetal que essa criança tem, o enema contrastado nos casos de megacolon congênito, a manometria no retal, a biópsia, como eu falei, e uma coisa que está acontecendo agora é fazer uma manometria do colo, né? Na manometria no retal, a gente procura avaliar ali a região do esfíncter interno, da contração dos músculos, do complexo do períneo, mas a manometria é um procedimento bem invasivo. Eu não sei nenhum lugar que faça, né? É, mesmo em São Paulo, eu não conheço nenhum lugar que faça. Você põe por colonoscopia um catéter que pega todo o colo e você vai estudar o movimento de peristaltismo de todo o colo. É uma condição que a criança fica internada, tem que ficar com essa sonda 8, 10 horas, mas você consegue avaliar a motilidade de todo o colo. Isso é um exame que eu acho que é muito bom, só infelizmente eu não sei se a gente vai ter acesso, né? E o nosso papel é justamente esse, né? A gente tem que tentar excluir essas coisas orgânicas, né? É, às vezes vem para a gente esses exames que são um pouquinho mais difíceis de interpretar, mas eu acho que na manometria importante é isso. Reflexo inibitório reto anal exclui megacolon congênito.
Então, se vocês tiverem essa dúvida, acho que é um exame que vale a pena ser pedido. Ele dá uma série de informações, mas no caso específico do megacólon congênito, ele é muito, muito, muito bom. E como a Ana falou, a gente às vezes tem algumas coisas que a gente pode fazer naqueles casos refratários, né? Ela chegou a mostrar para vocês uma imagem da apendicostomia ou a cirurgia de Malone. O que é esse tipo de cirurgia? A gente usa o apêndice secal e faz como se fosse uma estomia da pontinha do apêndice secal. E faz isso na cicatriz umbilical. Então fica uma colostomia, entre aspas, mas com a ponta do apêndice. Qual que é a ideia disso? Em vez de eu fazer lavagem retal pelo ânus, eu vou fazer uma lavagem anterógrada. Eu vou injetar líquido ali no seco da criança. Isso vai estimular o cólon direito, onde as contrações elas são mais eficazes, né? Então, eu vou estimular o peristaltismo colônico e isso vai ser mais eficaz do que se eu fizer uma lavagem por via retal. E tem também uma questão meio que de fisioterapia embutida nisso. Eu tenho uma colega lá do Menino Jesus que está fazendo estágio ou vai com frequência para um serviço dos Estados Unidos, o Dr. Mark Levitt. Lá, ela estava nos contando que eles fazem com bastante frequência, nesses casos de colonoscopia, de obstipação funcional que não está respondendo bem, eles fazem com frequência essa cirurgia e depois de algum tempo não precisa mais, eles param de usar e como é uma coisa muito pequena, aquilo acaba meio que fechando sozinho. Tem as cirurgias quando a gente faz o diagnóstico do megacólon congênito, as cirurgias do abaixamento de cólon. Uma coisa que eu e o Eric tentamos fazer algumas vezes, mas a gente não tem boa experiência, em vez de fazer só uma biópsia da parede posterior do reto, é tirar uma fita, fazer uma anorretomiectomia, tirar uma fita da musculatura da parede do reto terminal. Teria a vantagem de fazer já uma biópsia, fazer um tratamento também. Uma Malone, que é essa que eu expliquei para vocês, tem agora a possibilidade de fazer uma secostomia. Tem, para quem já viu aqueles bottoms de gastrostomia, algum tempo atrás, um representante de laboratório nos procurou para mostrar um bottom de secostomia. Da mesma forma que a gente faz uma gastrostomia, a gente vai lá e faz uma secostomia. Põe esse botãozinho, ele fica ali preso por um balãozinho e é ali que a criança faz a lavagem. Eu, particularmente, não tenho experiência com nenhuma dessas duas coisas, né? E a outra coisa que a gente pode fazer também, principalmente nesses casos em que a gente tem a manometria do cólon, como não é um exame factível, que a gente percebe que aquela criança que tem aquela obstipação crônica e ela já excluiu as patologias congênitas, mas vai lá e ela tem um sigmoide monstruoso. A gente teve já alguns casos em que fazendo a ressecção desse sigmoide, esse quadro de obstipação melhorou. O grande problema é que se você não tratar a causa, é, provavelmente isso vai se repetir de novo, né? Como todos esses fatores que desencadeiam esse processo de obstipação, como a Ana, pois são coisas que aparecem normalmente na primeira infância. Se você fizer, acho que uma ressecção de um cólon, uma ressecção localizada de cólon, em casos muito, muito indicados, né? Numa criança maior, num adolescente, provavelmente aqueles fatores desencadeantes não vão se repetir, mas a indicação é uma indicação de exceção, ela não é
não é longe de ser rotina, né? Que só para vocês verem o que a cirurgia de abaixamento de cólon do megacólon congênito é uma cirurgia abdômeno-perineal, é muito grande. A técnica que eu uso é essa que chama do Amel Haddad, e é uma cirurgia que também tem complicações no pós-operatório, né? São crianças que podem continuar tendo algum grau de obstipação. Às vezes, em bebezinho, a gente consegue fazer isso endoanal, mas isso não é nada, acho que é uma coisa específica de cirurgia. Pontos que são controversos, né? O megacólon é aquela clássica, aquela imagem que eu mostrei para vocês lá no enema opaco. Existe essa história, existe megacólon ultra curto, que é aquele que você não vê aquela zona de transição, não vê aquele segmento distal espástico, que você vê o que é um mega reto. Alguns acreditam que sim, nesses casos é meio como eu tinha falado, talvez seja uma coisa que tivesse explicação. A manometria colônica, uso de macrobiótico, a Ana já falou que é controverso. Eu particularmente acho que boa parte dessas patologias gastrointestinais estão relacionadas com isso, mas vamos esperar aí para o que fazer, né? A, a história de estimulação sacral, eu vou deixar isso para Josiara falar para a gente daqui a pouco. E como eu falei antes, a cirurgia nesses casos de ressecções localizadas de cólon, normalmente de sigmoide, nos casos de obstipação refratária. As minhas mensagens finais são semelhantes às da Ana, né? Eu acho que o que importa é esse trabalho multidisciplinar. Eu gostaria de todo paciente que entra no meu consultório fala, doutor, meu filho ou minha filha tem problema para evacuar. Eu falo assim, a senhora já passou no gastroenterologista, pediátrico, a senhora faz acompanhamento com a nutricionista, a senhora tem alguma fisioterapeuta que já está acompanhando? Se ela falasse não, é dar o cartãozinho da Ana, da Josiara, de alguma colega da nutrição, porque acho que é uma coisa que precisa ser abordada de uma forma multidisciplinar. E, e é importante. Hoje eu atendi, cheguei atrasado no ambulatório que eu faço com o Eric no Hospital Regional. A primeira criança que eu atendi é uma criança que eu operei de megacólon congênito, que continua evoluindo mal. Eu fiquei 30 minutos, o Eric deve ter querido me matar, porque eu fiquei 30 minutos, já estava atrasado, e fiquei 30 minutos. Para atender obstipação, precisa ter paciência, precisa ter empatia e precisa ser um trabalho multidisciplinar. Obrigado, pessoal. Deixa eu tentar parar de compartilhar a tela. Super obrigada, Pedro. Sabe que é muito ruim fazer a apresentação assim, né? Vários instantes eu fiquei assim: será que tem alguém me ouvindo? Será que o sistema sinal caiu? Será que. Não, e nós estamos com quase 30 pessoas aqui nos Pessoal, acompanhando, né? Parece que você não configurou nenhum acessório do HomeKit. vocês estão me ouvindo? Ah, legal. Bom, então, dando continuidade, eu queria introduzir, apresentar para vocês. Quem não teve a oportunidade, veja uma aula de enurese que tá aí. Se alguém quiser, é só me mandar uma mensagem, eu encaminho. Queria apresentar para vocês a Josiara. Josiara, ela é fisioterapeuta lá do Menino Jesus. Lá no Menino Jesus, a gente tem um grupo de enurese, estamos tentando criar um grupo de obstipação, e a Josiara é que coordena essa parte de fisioterapia. Ela é
mestre em ciência pela USP, doutora pelo Hospital Sírio-Libanês. Jussiara, obrigado pela sua presença. Fica à vontade para fazer a sua apresentação. Boa noite, pessoal. Obrigada, doutor Pedro, mais uma vez. Estamos começando um trabalho novo no Menino Jesus, agora com essa parte da obstipação, né? Mas é um assunto que é meu dia a dia na fisioterapia. É porque a gente fala da obstipação, mas tem os sintomas urinários, como a gente já falou, da enurese, da incontinência, então eles estão ali muito próximos, né? Então, se a gente falar do intestino, sempre tem que perguntar da bexiga, se falar da bexiga, a gente tem que falar do intestino, né? Então, nós temos desenvolvido alguns trabalhos interessantes no Menino Jesus, tanto dessa parte com a equipe da urologia, agora com a equipe da gastro, e eu vou falar um pouquinho da fisioterapia, né? E aí, sempre aquela dúvida, quando encaminhar para a fisioterapia, né? Então, quando é que o paciente ele pode se beneficiar da fisioterapia, mais uma possibilidade de tratamento, né? Mas aquele paciente com constipação refratária, que eu vejo aí que vocês têm muito, né? Aquele paciente que não melhora de jeito nenhum, já tentou dieta, já tentou alimentação, já usou o laxante. Falei agora, todas as minhas possibilidades já foram, já excluiu causa orgânica, já excluiu causa anatômica, é funcional e esse paciente não melhora. Então, ele pode ser encaminhado para fisioterapia. E aí aquela pergunta, né? A partir de que idade? Então, a gente espera, assim, pelo menos a partir dos 4 anos de idade, quando essa criança já deveria ter o controle esfenteriano, mas pode ser que tenha uma criança antes dos 4 que possa se beneficiar também, desde que o cognitivo dela seja preservado e que ela seja colaborativa, porque nós vamos precisar dessa interação, né? Suspeita de uma sinergia, aquela contração ali paradoxal do bulbo retal. No caso de retenção importante, com escape fecal persistente, sintomas urinários associados, então sempre lembrar de perguntar dos sintomas urinários, a gente vê muita relação das infecções do trato urinário recorrentes, muito relacionadas ao quadro de constipação. Então, aí não esquecer que aquela infecção ali que está se repetindo, o quadro pode ser relacionado à parte do intestino, né? Dificuldade de treinamento evacuatório, então aquela criança está preparada para o treinamento esfinteriano, está dando sinais, mas está com dificuldade justamente por conta dessa questão da constipação, desse treinamento evacuatório. Essa criança sentiu algum momento de dor, de esforço e vira aquele ciclo vicioso, né? Ela sentiu dor, fez esforço, ela vai fazer posturas de retenção, então ela se agacha, ela se contorce ou pede para colocar a fralda de volta para poder tentar evacuar. E ela tem resistência de até mesmo de ir para o banheiro, né? Então tem aquela criança que mesmo independente da parte cognitiva, neurológica, estando preservada, ela pode ter resistência de aceitar ir para o banheiro, justamente por alguma vivência de dor, né, para evacuar. Então pode ser uma fase difícil aí, principalmente nessa fase de treinamento esfiteriano. Então, apesar de ser dos 4 anos, talvez essa criança de 3 anos, ou até um pouco antes, pode se beneficiar aí da fisioterapia, desde que descarte qualquer alteração neurológica ou orgânica e que o cognitivo esteja preservado, tá? E já passar para a parte da avaliação, que o contexto vocês já falaram bastante de definição, de prevalência, fisiopatologia, né? Então, quando essa criança chega para a fisioterapia, nós fazemos uma história clínica detalhada de início de sintomas, tratamentos anteriores. Dificilmente já temos históricos de tratamento já de fisioterapia, mas já vem de uso de laxantes de longa data, modificação alimentar, e esse paciente provavelmente não está melhorando, né? Essa fase do treinamento esfinteriano também, saber como se deu, né? Se essa criança estava preparada, com bom desenvolvimento. Então, a criança que dá os sinais não é a família que define quando vai ser esse treinamento, não é a escola que define, é a criança que vai apresentar os sinais.
verificar esses sintomas intestinais, aí eu gosto de usar muito o diário intestinal, que eu vou mostrar para vocês. Os sintomas miccionais a gente também faz uma avaliação bem específica. É, apesar de não, às vezes chega uma criança constipada e a gente vai questionar os sintomas urinários, aparentemente não tem, mas no decorrer ali do acompanhamento a gente acaba identificando alguns sintomas. A gente pode solicitar um diário miccional também para ter certeza. Essas posturas de retenção, esses comportamentos, principalmente aquele histórico de que não pode evacuar fora de casa, não evacua na escola, só faz se for em casa, em tal ambiente, isso a criança aprende própria dentro de casa, né? Então, fazer essa educação e a rotina e os hábitos dessa criança. Então, quando nós vamos fazer as orientações comportamentais, a gente tem que entender como é essa dinâmica da família, né? Que hora essa criança estuda, quais são os horários das alimentações, para fazer as orientações comportamentais. Eu gosto bastante do diário intestinal, porque, como a doutora Ana falou, não é só a frequência das fezes, mas o tipo de fezes, né? Então, eu falo sempre aquela frase: fazer cocô todo dia não é sinal de intestino bom. E quando a gente mostra a escala de Bristol para a família e explica que o tipo 1 e 2 são fezes típicas de constipação, eles acabam aceitando melhor o tratamento, né? Então, aceita melhor a dieta, aceita melhor o uso do laxante. Eles acabam vendo a necessidade, o diário intestinal traz essa informação ali objetiva, né? E a gente acaba tanto usando como avaliação quanto para monitoramento do tratamento. Então, a gente solicita por 7 dias, pode ser qualquer modelo de diário, tá? Mas eu costumo pedir para anotar o tipo de Bristol a cada evacuação, tá? Eu gosto de saber também se foi manhã, tarde ou noite, o horário da evacuação. Não precisa ser um horário específico, mas pelo menos o turno. Se sentiu dor, a gente pode utilizar uma escala visual de dor aí de 0 a 10, 0 sem dor, 10 aquela dor é muito forte. E também se teve episódios de escape fecal, tá? Isso é importante. Se a presença do escape fecal, a gente pode prolongar esse diário até por 14 dias, porque ele pode ser que não seja frequente. Talvez em uma semana ele não aconteça, talvez precise de 2 semanas para a gente observar e observar os intervalos entre a frequência das evacuações e o tipo de fezes, né? Aqui eu gosto de deixar já algumas orientações também, se faz uso de laxante, se está fazendo treinamento, que eu vou explicar o treinamento do toalete. Então, o diário intestinal eu acabo deixando, uso na avaliação, mas eu acabo deixando também no decorrer do tratamento. O score de constipação, ele foi validado para a língua portuguesa, principalmente em estudos de sintomas do trato urinário inferior, então foi utilizado esse score, e dá para a gente quantificar, né, a severidade dessa constipação. Ele é de fácil aplicação, né, então a frequência evacuatória, o tempo no banheiro, né, então assim, menos de 5 minutos, entre 5 a 10, se não fica tempo prolongado, se tem esforço ou dor para evacuar, o tipo de assistência, se faz uso de algum laxante, algum enema, se refere dor abdominal, sensação de evacuação incompleta, tentativa mal sucedida, estava com desejo, foi lá, tentou, mas não conseguiu, e a duração dessa constipação. Então, ele tem um score, se a pontuação de 1 a 10, ela é leve, 11 a 20 ela é moderada, e acima de 21 já é uma constipação severa. Ela pode ser aplicada tanto para crianças quanto para adultos, tá? Deixa eu parar o vídeo aqui, que depois eu vou falar. E aqui a gente já faz uma avaliação específica do assoalho pélvico, uma avaliação da função, né, dessa consciência muscular, dessa percepção. São todos os procedimentos não invasivos, não vai ter nada que vai incomodar para a criança, tá? Então elas acabam aceitando bem. Dificilmente elas têm algum tipo de resistência, a não ser que venha de algum procedimento anterior que gerou dor, desconforto, mas geralmente elas aceitam bem. Mas é tudo não invasivo, nada que vai incomodar.
Então, mas ela precisa estar despida, a gente tem que olhar ali a região perineal para ver essa consciência e essa percepção de contração e relaxamento do assoalho pélvico, tá? Nós vamos observar a coordenação, o comando e essa simetria ali, se ela consegue, né, manter essa contração, se está simétrico ambos os lados, se tem uso músculos acessórios, como os abdominais, se faz muito esforço, ou até mesmo glúteo, músculos adutores, e a gente pede para fazer o esforço evacuatório para ver como se comporta. O exemplo aqui dessa paciente, deixa eu voltar aqui, não sei se vocês conseguem observar, mas é muito sutil quando a gente dá o comando, né? Então, para a criança tem que ser comando simples, como é que você segura o pum, como é que você segura o xixi, né? É de uma forma que ela consiga entender, tá? Então eu falo, ó, vou te contar um segredo de onde você vai ter esse controle de segurar ali o pum. Então vou colocar aqui para repetir. Não sei se vocês conseguem observar quando ela contrai e quando ela relaxa. Não sei se vocês conseguiram observar, mas é muito, ela tem a percepção, ela tem a consciência. Porém, ela tem uma assimetria. Não sei se vocês observaram, ela contrai mais de um lado do que o outro, e o relaxamento dela nós não conseguimos observar. Então, ela relaxa, mas a gente não vê o retorno desse músculo. Isso aí já sugere um aumento de tônus muscular. Da mesma forma que aqui na região anal até o introito vaginal, essa distância no vulvar ela é muito curtinha. Isso já não prediz também que possa ter esse aumento aí do tônus dessa região. Tá? Aqui só, antes de fazer o exame físico, mas eu já deixei a eletromiografia também, que depois eu vou fazer uma avaliação eletromiográfica para confirmar isso que eu estou visualizando durante uma contração. Aqui é um outro paciente, o doutor Pedro conhece. Quando aqui eu avaliei tanto essa percepção, deixa eu voltar, a percepção de contrair e relaxar, ele também tem essa percepção, ele tem a consciência do músculo, não fez uso de músculos acessórios, observa que o abdômen se manteve, né, não fez aquele afundamento ou estufamento para fora, então não teve uso de músculos acessórios, mas apesar da percepção, deixa eu voltar. É uma percepção diminuída, é assimétrica, aparentemente o lado direito vai mais do que o esquerdo, e aqui ele tem um comprometimento desse prolapso aqui de mucosa retal, que quando ele faz realmente o esforço evacuatório, ele sai mais. Então aqui eu sou bem clara para dizer, já falei logo de cara, né, doutor Pedro, esse prolapso com a físio não vai melhorar. Então, aqui, certeza que a físio não vai melhorar o prolapso, mas ele tem um quadro importante de constipação e incontinência fecal, e a gente precisa melhorar a dinâmica da evacuação dele, melhorar essa consciência, melhorar esse tônus muscular, para depois aí pensar nessa questão aí do prolapso. Mas nesse grau, em si, a fisioterapia não vai melhorar, tá? Mas a gente precisa melhorar o quadro da constipação e da incontinência fecal. E aí a gente já faz uma avaliação específica eletromiográfica. Então, são posicionados eletrodos de superfície, a criança também não sente nenhum tipo de desconforto, eles são superficiais, eles captam a atividade elétrica do músculo em repouso e durante a contração e o relaxamento, e a gente consegue visualizar na tela do software como está essa contração e como está esse relaxamento. Então, por exemplo, se a gente olhar essa tela aqui, eu não cheguei nem a colocar números, mas a gente observa que aparentemente tem uma alteração de tônus, tem uma contração, mas não relaxa bem, não contrai bem, não relaxa bem. Então, tem algo aí que não está simétrico, né? Pode sugerir um aumento realmente de tônus. Diferente desse outro paciente que já foi treinado, né? A gente já observa uma coordenação, uma boa contração, um bom relaxamento, uma boa sustentação. Então, com a eletromiografia, eu consigo, de forma objetiva, fazer a avaliação aí desse músculo do assoalho pélvico. E eu ainda posso, além, acho que não foi mencionado, mas eu tenho usado bastante a avaliação do diâmetro da ampola retal, porque como eu vejo muito a bexiga,
eu acabo passando o olho na ampola retal. E tem já artigos agora que têm feito essa correlação com a ampola retal acima de 30 milímetros ou 3 centímetros, sugere já uma impactação fecal, tá? E a gente vê a relação bem com a bexiga, eu acho que ajuda também para convencer os pais de como o intestino impacta na bexiga e nos sintomas, ou até mesmo que precise do tratamento, que muitas vezes eles têm resistência, né, de aceitar ali que aquele intestino está constipado. Então, quando a gente tem imagem e mostra, eles acabam aceitando. Então, aqui tem um reto com 39, já está bem dilatado, com impacto aqui sobre a bexiga. Esse aqui mais distendido, e incrível que essa daqui era uma menininha de 3 anos com infecções de repetição. Então, já estava com 53, 5,3, bem dilatado. E a gente consegue acompanhar através da ultrassom como está o diâmetro da ampola retal. Ai, falta. E aqui vamos falar um pouquinho do tratamento. Então, a fisioterapia pélvica, ela é específica, a gente vai falar do biofeedback, da eletroestimulação, mas a gente também vai atuar nessa parte da educação. Então, a gente vai explicar para a criança e para a família a anatomia, a fisiologia, como funciona o trato gastrointestinal. Ontem eu pedi para uma criança, não era nem criança, já 12 anos, para desenhar um intestino e a bexiga dela, ela não sabia para que lado ia. Então, assim, eu acho que é importante saber, ter essa consciência, né? O que é o intestino, o que é a bexiga. Então, explicar a fisiologia, a anatomia ali de forma mais lúdica, tanto para o paciente quanto para a família, né? Falar sobre a rotina de evacuar regularmente, né? Da alimentação, eu vou falar desse treino aí do reflexo gastrocólico. E as modificações comportamentais, vai falar da postura, vou entrar em detalhes, o tempo de ficar no vaso, a importância da respiração. E aí a gente entra com recursos mais específicos, né? Com o biofeedback, esse treinamento muscular para consciência e relaxamento, principalmente coordenação, e ensinar evacuar regularmente, sem esforço, né? E a eletroestimulação que vai melhorar aí tanto a mobilidade quanto a sensibilidade retal e um mecanismo de modulação. Então, na educação, eu até coloquei essa mensagem que eu recebi aqui essa semana para falar para vocês que nós, como fisioterapeutas, acabamos que auxiliamos a convencer os pais de que precisam do tratamento. Porque essa mãe mesmo, já tinha sido prescrito o PEG, ela não estava aceitando o PEG, porque no sentimento dela de mãe, o intestino funcionava bem. Só que nos exames de imagem, no exame físico, o intestino não estava funcionando bem, e estava difícil de convencer essa mãe, né? Então, eu gosto muito de mostrar essa imagem para quando eu falo do trato gastrointestinal, quando eu falo da bexiga também, eu gosto de mostrar a imagem da bexiga, porque eles não entendem que quando ocorre o escape fecal, a maioria das vezes é por uma impactação fecal. Eles não conseguem entender que, porque está tendo um escape fecal, não faz sentido eu tomar um laxante, vai aumentar o escape fecal. E aí, quando aumenta o escape fecal, eles acham que o laxante está piorando, aí eles vão lá e param por conta própria. E aí vira aquela bola de neve. E aí você tem que explicar para eles que no início do laxante pode aumentar os escapes, que não é para interromper. Então aí a gente tem uma longa conversa e eu gosto de mostrar bastante essa imagem aqui. Mostrar que pela impactação pode ter esse escape fecal e principalmente tirar a culpa da criança, porque os pais não entendem por que tem um escape fecal e a criança não percebe, né? Como assim tem um escape? Eles não percebem, né? Então, explicar que a sensibilidade é alterada e que realmente eles não percebem, que eles não têm culpa. Então, quando a gente explica, os pais que acabam se sentindo culpados depois, né? Então, aqui também a gente acaba convencendo eles da necessidade do tratamento, do uso do laxante associado à fisioterapia, porque somente a fisioterapia, se não fizer a desimpactação e a manutenção, a gente não vai conseguir também uma boa evolução. E o treino do toalete, que é treinar principalmente após as principais refeições, o café da manhã,
Eu gosto dessa imagem de mostrar para eles também que estimula o reflexo, né, após as principais refeições. Por isso que eu gosto de saber também da rotina da criança, que horário ela vai para a escola, que hora ela chega, porque hoje a gente tem um mundo que a criança fica integral, então ela sai super cedo de casa e chega no final do dia. E o final do dia é o pior horário para fazer esse treino no toalete. Então a gente tem que tentar encaixar na rotina da criança aí para fazer esse treinamento, né? Então, a doutora Ana já falou de sentar 5 minutinhos no vaso, na postura. Só que qual é a criança que vai ter paciência de ficar 5 a 10 minutos sentada, né? Não pode estar com o celular, não pode estar com o livro, tem que estar com a atenção ali. Então, ela precisa estar num ambiente confortável, o apoio dos pés é importante e o redutor do assento. Então, eles acham que não precisam mais do redutor, que estão grandes, mas se vê que o bumbum afunda, ou que se a criança usa as mãos para segurar no vaso, ela acaba fazendo um aumento de tensão ali na região abdominal, ela não consegue relaxar, a postura fica inadequada, ela não vai ter paciência de ficar nesses 5 minutos. Então, principalmente está é uma postura confortável e adequada para que ela aceite ficar esse período no vaso, tá? Então, assim, pelo menos uns 5 minutos após as principais refeições, ou café da manhã ou almoço, e sempre dar esse incentivo aí de reforço positivo. E aí eu gosto de diário intestinal, né? Você está conseguindo evacuar todos os dias, não teve escape fecal, parabenizar essa criança. É, então, falo, criança gosta de recompensa, coloca adesivos, coloca estrelas, então vai enfeitando aquele diário intestinal ali como reforço positivo a cada evacuação, né? E aqui nesse momento dos 5 minutos, eu gosto de deixar exercícios lúdicos com foco principalmente na expiração principalmente para ajudar ali na mobilidade intestinal, principalmente dar estímulo para o abdômen. E eu gosto muito de assoprar bexiga, e aí a gente descobre que tem crianças maiores que não sabem assoprar bexiga, e aí a gente tem que começar com língua de sogra, com bolinhas de assoprar, mas que ela faz um treino expiratório nesses 5 minutos, tá? Então vai ajudar aí ela a treinar a respiração da mobilidade abdominal, na postura confortável, e ela acaba aceitando ali, ficando um pouquinho mais tempo sentada no vaso. Além da postura, né, melhorar esse relaxamento da região perineal, eu gosto de também 1 minutinho antes de sentar no vaso, pedir, eu falo posição do sapo, ficar na posição de cócoras, que é a posição fisiológica de relaxamento, né? Então, antes de sentar no vaso, 5 minutinhos, ficar pelo menos 1 a 2 minutos na posição de cócoras. Os pés têm que estar completamente apoiados. Nesse momento aqui também a gente orienta a respiração diafragmática, ou assoprar uma língua de sogra, ou até mesmo assoprar a bexiga, ou uma respiração prolongada, eu falo respiração da abelhinha. Muito mais que ela faça um treino expiratório aqui na posição e depois ela senta os 5 minutinhos no vaso para estimular ali o reflexo. E aqui é uma tela de biofeedback, então, como é posicionado os eletrodos na região perianal, tá? Também de superfície, o mesmo da avaliação eletromiográfica. Essa criança depois ela é colocada na posição com o redutor do assento e apoio dos pés, e ela fica de frente para a tela do computador, e ela vai entender quando ela contrair, fica tudo vermelho, e quando ela relaxa, some todas as cores, e tem diversos tipos de tela. Então, tem telas que elas podem escolher a cor, tem telas coloridas, tem outros tipos de jogos que tem joguinhos realmente que acaba dando uma motivação para a criança. Esse é um outro tipo de tela. Aqui a gente consegue observar a sustentação da contração, relaxamento, enquanto de repouso ela consegue manter esse relaxamento. A gente já treina o esforço evacuatório, faz o treino da respiração diafragmática. E assim, o tempo de biofeedback também com a criança, a gente, é de 5 a 10 minutos. Se fizer 5 minutos bem feito, está ótimo. Se ela estiver te enrolando muito ali, que às vezes a criança acaba dispersando, conversando 10 minutos, ok, não é para ficar também meia hora com a criança fazendo um treinamento,
até mesmo por conta de fadiga muscular e estresse, tá? Mas se fizer 5 minutos bem feito, tá perfeito. E nós não orientamos esses exercícios específicos do assoalho pélvico para casa, mas orientamos alguns exercícios de relaxamento, de respiração, mas específico para o assoalho pélvico, fazer em sessões. Geralmente a gente passa sessões semanais, pelo menos uma vez por semana, conforme a evolução. A gente passa para sessões quinzenais e vai fazendo uma manutenção até a provável alta desse paciente. Chega um momento que pode ser que somente o biofeedback eletromiográfico não seja o suficiente, a gente precisa ter outras possibilidades de terapia, e a gente tem o biofeedback pressórico. A gente só tem a alimentação que ele é invasivo, então precisa no balão retal, é um dedinho de luva, e a gente consegue avaliar essas pressões através do balão retal. Então, aqui, por exemplo, nessa tela, durante o esforço, aqui nessa parte assim, que está vermelho, o paciente não conseguiu relaxar, ele até fez o esforço, mas contraiu a região do assoalho pélvico, que aí sugere realmente a contração paradoxal. Nesse outro caso, ele conseguiu fazer o esforço, então a eletromiografia aqui do assoalho pélvico, ele até relaxou, fez o esforço abdominal, e aqui ele conseguiu expulsar o balão. Então, a gente simula o esforço evacuatório no final e pede para fazer o treino de expulsão do balão. Então, aqui é naquele momento que eu já fiz o biofeedback eletromiográfico, já fiz 6, 7 sessões, eu estou evoluindo para 2 meses de tratamento, eu estou vendo que o paciente está com a resposta muito lenta, a gente pode conversar futuramente sobre um biofeedback pressórico associado ao biofeedback eletromiográfico, tá? E juntamente aí já faz também o treino do esforço evacuatório com balão retal, que nós utilizamos esse balãozinho ele é como menorzinho que um supositório, e o interessante é que a gente vai insuflando de ar até o paciente sentir o desejo evacuatório. Claro, não vai volumes muito altos, ali 30, 40 ou no máximo 50 ml, pois a gente reduz e depois faz o treino de expulsão do balão associado com a eletromiografia ou não. Mas, como eu falei, não é a minha primeira opção de escolha. Eu vou primeiro pelo biofeedback eletromiográfico por ser não invasivo, mas a gente pode pensar nessa possibilidade do biofeedback manométrico, principalmente para treino de sensibilidade, principalmente aquelas ampolas retóis muito dilatadas, aquele reto muito distendido, e no final faz o teste, o esforço evacuatório. Aqui só para mostrar uma ultrassom antes de fazer o balonete, foi 35, 3,5, e após 4 atendimentos, esse reto aqui bonitinho de 20. É um paciente que não estava evoluindo somente com biofeedback eletromiográfico, quando associou com o balonete, além de melhorar a constipação, também reduziu o escape fecal e melhorou a sensibilidade. E temos ainda o recurso da eletroestimulação, tá? Nós utilizamos a eletroestimulação parasacral. Os estudos foram baseados principalmente para questões das disfunções urinárias, mas tratando as disfunções urinárias foi observado que também melhorava o hábito intestinal, então hoje já tem sido mais utilizado. Utiliza-se eletrodos de superfície também, o que a criança sente é um leve formigamento na região aqui das costas, não causa nenhum tipo de incômodo, por sinal elas gostam, elas falam com a massagem, elas gostam bastante da estimulação. Os primeiros trabalhos também falavam eletroestimulação diária, mas aqui no Brasil não era tão acessível, então a gente fazia 3 vezes por semana. Isso já reduziu para 2 vezes e 1 vez por semana. Então, assim, os protocolos de aplicação ainda não são bem definidos quanto à frequência de aplicação, mas os aparelhos, eles têm sido mais acessíveis. Então, hoje tem sido possível a gente orientar o uso domiciliar da eletroestimulação, tá? Então, como é muito fácil de aplicação, a gente consegue fazer a programação do equipamento e a gente ensina os pais como colocar os eletrodos e tem sido possível fazer essa eletroestimulação parasacral em casa, principalmente aqui em São Paulo, que é tudo muito longe, a adesão ao tratamento acaba dificultando com a frequência da fisioterapia, então essa possibilidade de fazer em casa tem ajudado na adesão ao tratamento, e o mecanismo realmente é de neuromodulação,
né? Vai ter ativação aí dos nervos sacrais, melhora a sensibilidade retal, melhora a mobilidade intestinal. E se tiver os sintomas urinários, vai melhorar os sintomas urinários também, tá? Pelo menos 12 semanas de aplicação para a gente observar uma resposta em torno aí de 3 meses. Aqui uma foto do posicionamento, então a gente observa as espinhas ilíacas aqui pósteros superiores com eletrodos autoadesivos e a criança pode ficar deitada, sentada, é confortável. A única contraindicação absoluta é se tiver crises epiléticas de difícil controle, mas se estiver controlada, não tem problema, ou próteses metálicas ou marca-passo cardíaco, tá? Aqui foi um trabalho do meu mestrado, mas que eu acabei tendo os resultados também com relação, apesar de ter avaliado os sintomas urinários, nós avaliamos também a constipação, tá? E nós observamos uma redução de 61,3 para 19,4% nas crianças que realizaram biofeedback, isso foi significativo, e no grupo de eletroestimulação parasacral, houve uma redução de 33 para 6% também de melhora da constipação, também foi significativo. Aqui foram realizadas 2 sessões por semana. Atualmente nós temos feito sessões pelo menos uma vez por semana e orientado exercícios para casa. E a possibilidade que está sendo hoje possível é a eletroestimulação domiciliar, e aí vem para físio semanalmente para realizar o biofeedback. Tá bom? E é isso da fisioterapia. Obrigada. Muito bem, muito bem. Olha, eu tenho acompanhado, né, com a Jussiara alguns casos e eu tinha um paciente que eu estava quase indicando, até cheguei a deixar marcado para fazer a biópsia retal dele, mas eu tenho um receio muito grande, sabe, de fazer biópsia nessas crianças e acabar indicando um procedimento cirúrgico que é bastante invasivo, por uma coisa que eu realmente não sinto muita confiança. Por incrível que pareça, né? Porque é o padrão ouro para o diagnóstico de megacólon congênito, mas tem alguns detalhes técnicos, o lugar que você faz a biópsia, se você conseguiu um fragmento significativo, se o patologista que está fazendo o exame é um patologista que tem expertise na área. Então, essa criança eu estava quase fazendo isso, aí a gente resolveu fazer uma manometria dela, deu para ver que ela tinha um reflexo presente e ela ficou muito bem fazendo esse esquema do biofeedback. Eu cheguei algum tempo atrás, aqui no Menino Jesus, a fazer também, mas eu fazia biofeedback com uma sonda intraretal, a mesma sonda que eu usava para fazer a manometria no retal, eu usava para fazer o biofeedback. Mas isso você precisa de uma criança maior que colabore. E com esses eletrodos, é super tranquilo, né? É super tranquilo. E os resultados são animadores. A gente tem poucos casos, mas são animadores. Essa criança que a Jaciara mostrou, que tinha aquele prolapso de mucosa, essa é uma criança que está tendo obstipação, está tendo distúrbio para evacuar, mas é um pós-operatório de anomalia no retal. Então, aí os resultados são, acho que, previsivelmente piores, né? Mas eu acho que A mãe voltou essa semana bem satisfeita já, viu, doutor Pedro? bom, né? Que bom. E olha, Voltou bem satisfeita, viu? foi a segunda, né? Foi a segunda. Ela voltou já com um sorriso aqui, porque os escapes Bom, fecais na escola, só com aquela mudança comportamental que nós fizemos do uso do laxante, o treinamento de manhã, o problema pior era os escapes na escola à tarde, lembra? e E aí, tipo, passou a semana bem na escola, não teve? que bom, olha que bom. Então tava assim, e para isso ela já estava
satisfeita ao extremo, assim. E não, isso Então, impacta a família toda, né? Pessoal, eu já falei demais, né? Então fica aberto. Eu vi que a Gabi perguntou, Gabi, foi uma pergunta para Priscila sobre o desmame do PEG. Como você faz, Priscila? Então, Gabi, obrigada, viu, por perguntar, porque eu realmente esqueci de falar. A dose, a questão de máxima ou não, a gente vai titular dependendo dos sintomas, né? Então, dependendo dos sintomas do paciente, que a gente vai titular que dose que a gente vai usar. Agora, a gente mantém essa dose, que o paciente conseguiu ter uma resposta boa por um mês. Então, quando há pelo menos um mês de estabilização de sintomas, a gente pode começar desmame. E é super importante, PEG a gente nunca pode parar. Não porque vicia, nada disso. Mas porque, de novo, se a base do problema é a retenção, a gente para o PEG, a criança volta a constipar, ela volta tudo do zero. Então, um mês da criança estável, a gente começa a reduzir. Esse desmame também é muito, muito no feeling ali, não tem nenhuma regra. A gente costuma dar, depender da dose, reduzindo ali 2 a 5 gramas de PEG por semana, mas é muito dependente do sintoma, tá? Vou emendar já aqui na segunda pergunta que ela fez sobre o aleitamento. Bebê muito pequenininho, né? 1, 2 meses, se houver uma constipação orgânica, é sinal de alerta para uma constipação orgânica. Uma constipação verdadeira é sinal de alerta para doença orgânica. E aí é consistência. Bebê em aleitamento materno precisa fazer cocô semilíquido a líquido. Bebê em aleitamento não faz além de abaixo de Bristol 5. Então é muito mais pela consistência, porque a frequência a gente pode esperar se a criança estiver bem de 10 até 14 dias. Então é desesperador, mas se a criança está mamando bem, está com o abdômen flácido, não está tendo vômito e quando evacua em grande quantidade, fezes semilíquidas e líquidas, só observação. E do contrário, 1, 2 meses aí precisa pensar em alguma causa orgânica, principalmente má formação em megacólon. Ah, maravilha, Ana Pri. Obrigada. Obrigada Eu por não ser. estava conseguindo ligar o microfone, agora que deu certo. Eu falei, deixa eu escrever antes que eu esqueça. Esclareceu. Foi. Então tá. Maravilha. Obrigada. Obrigada. Priscila, eu queria perguntar uma coisa. Você chegou a falar em desimpactação com os relaxantes osmóticos, né? Eu nunca, não tenho nenhuma experiência e nunca tentei. Eu sou, o esquema que eu faço é lavagem retal diária durante 14 dias. A adesão, você já imagina que seja difícil, né? Precisa convencer muito a família e a criança para aderir. Mas essas crianças que você tem fecaloma, não aqueles pétreos, né, que a gente tem que levar para o centro cirúrgico, mas usando o PEG Exato. resolve. É, Resolve. Resolve é padrão ouro. ah, Na pediatria, a gente usa assim, muito. A gente só não faz o bioral quando você tem urgência em tirar aquela impactação, porque a criança está muito incomodada, com dor, enfim, ou não vai ter aceitação do bioral. Mas se não, de 3 a 6 dias costuma ter uma boa resposta. Eles costumam evacuar. legal. E tem uma resolução. Eu acho que talvez igual você comentou, né? Que talvez o que chegue na cirurgia já sejam fecalomas ali muito mais expressivos, né? Mas os de consultório, assim, na rotina do dia a dia, tem uma boa resposta. Mas é uma dose muito alta, né? 1,5 grama por quilo é uma dosezinha ali alta. E o ideal é que seja numa tomada só. Não é bom ficar. O laxativo osmolar a gente não divide em doses, né? A ação ela é mais efetiva quando tomada de uma vez só. Então, acaba, para alguns pacientes, não sendo muito bem tolerado. Mas quando tolerado, a resposta é bem boa. Legal. Pessoal, mais alguma pergunta? Doutor Eric, doutor Otton. Gente, enquanto os nossos colegas aí estão vendo se querem fazer mais alguma pergunta, eu já queria aproveitar para agradecer muito o convite feito para a doutora Ana Priscila, que ela prontamente
aceitou. Pedro, que é o nosso cirurgião pediátrico mais pediátrico que a gente tem. Muito prazer em te conhecer, doutora Josiara. Gostei demais da apresentação. Acho que foi uma complementação. E quando a gente sugeriu esse tema, eu falei para Ana Priscila, quando a gente estava começando, acho que a gente está sempre com colegas, às vezes com residentes, com alunos e com famílias. E sempre foi uma preocupação muito grande, que a gente falou isso, parecia sempre um assunto um pouco que às vezes negligenciado no meio dos atendimentos, né? Então, acho que a mensagem é, a gente tem um rol de formas de ajudar esse nosso paciente, essa família, que é um transtorno mesmo, e eu acho que a gente só está aprendendo, sempre aprendo muito, e acho que sempre, né, a gente está passando para essas famílias para estarem muito atentas a esse assunto em relação às crianças. A gente vê o quanto impacta, né, e quanto mais cedo a gente pode tratar da melhor maneira possível, menos coisas aí a gente precisa que eles passem, né? Mas a gente tem um rol de medicações. Acho que a dose certa, né, Ana Priscila, você chamou muita atenção para isso, né? Então, muito importante para a gente. E parabéns pelo seu trabalho, Josiara. Acho que você está aí na linha de frente da pesquisa aí também, muito bacana. Parabéns pela sua publicação. Obrigada. E acho que esse feedback também, a gente saber que tem um tratamento adequado para cada fase que a gente pega dessas crianças, né? E tem gente preparada para todas essas fases. Então, eu queria deixar o meu super obrigada por vocês e que a gente esteja junto em outras. Eu vi que a doutora Rosângela colocou aí, parabéns por essa interdisciplinaridade, né? Esse atendimento multi. E eu estou muito grata de estar aqui com vocês. Eric Chaves. Oh, não, primeiro por idade, né, Eric? Primeiro o Dr. Otton. Não, sempre, sempre por idade. Eu só cumprimento os expositores de hoje, né? Esse tema é de dia a dia, né? É uma coisa que a gente vê todos os dias, né? Mas eu só parabenizo vocês. Ó, que bacana, hein? Que bacana. Eu fiquei alguns meses sem participar, mas estamos aí. Parabéns, Pedrão. Parabéns, doutora Adriana. Todos vocês, né? Cadê o Eric Chaves? Tô aqui, voltei. Não, primeiro, parabenizar, as aulas foram excelentes, né? Ana, espetacular, muito sintética, muito precisa, né? Pedro, não posso nem elogiar muito ele, senão ele fica muito cheio de si, né? Melhor não, né? Jussiara, parabéns também, eu sou um apaixonado pela fisioterapia, eu acho vocês maravilhosas, fisioterapeutas fazem um trabalho espetacular, você na parte da Enurese, que eu também acompanhei, eu acho que é uma grande saída, né? Ah, e só para colaborar com o que até a Ana falou, eu tive uma pacientinha com 3 aninhos de idade que começou a ficar constipada, do nada. Aí a gente investigando para falar aquela parte da fase anal, né? O que aconteceu? Os pais se separaram. Então, quando era o final de semana do pai vir visitá-la, e ele não vinha, ela ficava quase 15 dias sem evacuar, né? E uma outra coisa que você também citou, o Pedro até citou, vou fazer uma merchandising nossa, né, Pedrão? Nós chegamos a operar um garoto de 13 anos de idade, com megacolo congênito, que estava tratando como se fosse uma constipação. 13 anos de idade. Eu fiz uma biópsia, nós fizemos uma biópsia nele, essa mãe insistiu tanto, 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 que ela já tinha passado num monte de gente, ela falou, doutor, não é possível, e ela é uma enfermeira, ela estudou e tal, e era um megacólon, e questão de uns 2 meses atrás, mais ou menos, né, Pedro, que a gente até fechou a colostomia de um garotinho, também 4 aninhos de idade, tratando constipação intestinal, e era o megacólon também, né? Então, assim, são coisas
essas constipações, às vezes são difíceis de muitas vezes fazer o diagnóstico, né, Aninha? E também concordo com o Pedro, né? Se eles pudessem chegar com a gente a ter passado com a Ana e com a Jussiara, ia ser maravilhoso, ia facilitar bem o diagnóstico, né, Pedrão? Parabéns mais uma vez a todo mundo. Jô, olha, parabéns te conhecer, viu? Falei pro Obrigada. Pedro até cobrar de você, porque você falou que tem uma fisioterapeuta aqui em São José que fez, Tenho, passou com tenho. você. Mas ele tá numa certa idade, Jô, que ele esquece as coisas que eu peço para ele, sabe? Então, quinta-feira ele vai estar com você. Você passa o nome dela pra gente, porque eu acho que esse trabalho em equipe, a Ana, a gente já trabalha juntos, né? A gente faz uma troca de pacientes ali, mas eu acho que o tratamento multidisciplinar, eu acho que é cada vez mais importante, né? E eu acho isso fundamental, né? Parabéns mais uma vez a todos. Pedrão, parabéns pela iniciativa aí sua. É isso então, pessoal. Bom, queria agradecer, né? Agradecer de novo a PM. Esse projeto, Otton, a gente começou lá atrás, quando você estava à frente da PM, e agradecer a Daniela, é o nosso suporte técnico. E é Daniela isso. e a Lá, Anne. é? Daniela e a Anne. A Anne também está aí. Ah, ó, Ah, e também, sabe, pessoal, dá uma cutucada, né? A gente não tem nenhum tema legal para discutir o mês que vem, né? Então, Adriana, você que é aí Tá, vamos pensar, a gente precisa coloca precisa no. pensar em alguma coisa para a gente continuar trocando as nossas figurinhas. Aceitamos sugestões. Perfeito. O grupo é de. Pessoal, de novo, boa noite. Essa aula fica gravada, depois eu vou disponibilizar no grupo que a gente tem da pediatria aqui do Vale, né, que é a regional da SPSP, e depois eu encaminho para quem quiser, vale a pena. A gente tem já um certo repertório de aulas, tudo isso graças à APM. Obrigado a todos, boa noite. A gente se Obrigada. vê Boa em breve. noite, Tchau, pessoal. tchau. Obrigada, gente. Boa noite. Sim. boa noite, Tchau. pessoal.